Hola chicos, buenos dias, como estão? Todos bem? Então, a aula de hoje será sobre o verbo perfeito, só que no futuro. Então, nós estudamos já o futuro simples, né? E hoje nós estudaremos o futuro perfeito do indicativo, verbos no futuro perfeito do indicativo. Sim, chicos? O que seria o futuro perfeito? Dos verbos regulares e irregulares. Futuro perfeito é um tempo composto. Se utiliza para descrever algo que vai acontecer no futuro antes que outra ação tome lugar. Ou seja, algo que vai ocorrer no momento específico do futuro. Tem data para acontecer no futuro. Assim, pode expressar a suposição de que uma ação pode ocorrer no passado ou pode ocorrer no futuro. Então, o verbo no futuro perfeito, ele tem essa opção da ação estar ocorrendo ali no passado, naquele momento, ou a ação ter data certa para ser realizada no futuro. Mas por que fala que se a ação vai ser realizada no futuro, por que o verbo está com a expressão passada? Porque até ele chegar na data específica do futuro, ele planejou no passado. Então, até chegar lá na data específica, foi planejado no passado. Então, dois exemplos. Yo habré salido de vacaciones quando ele regressou. A ação que sucedeu em futuro foi antes da outra ação que também se completará em futuro. Yo habré salido, eu já vou ter saído de férias quando ele voltar. Então, são duas ações no futuro. Vou ter saído, já vou ter saído, significa que eu ainda não estou. É uma ação futura, é que eu irei fazer de férias quando ele voltou, regressou. Citicos. Aqui, é o dia 21 de maio, já abriremos terminado a escola. Aqui tem uma data específica que essa ação vai ocorrer. Igual ele fala aqui, Además, puede expressar la suposición de que uma ação pode ocorrer em passado e pode ocorrer em futuro. Então, a ação pode ocorrer no passado ou em futuro. Aqui ela tem uma data específica para essa ação ocorrer, já 21 de maio, no futuro. Habremos terminado a escola. Então, no dia 21 de maio, ela vai ter terminado a escola. É uma projeção que ela fez até o dia 21 de maio. As ações vão começar sendo realizadas no passado para ter uma resposta, né? Um respaldo, uma aceitação no futuro, para que ela consiga alcançar o objetivo. Forma do futuro perfeito. Se necessita o futuro do verbo haber mais os particípios passados, ou seja, o verbo haber é o verbo auxiliar, e é esse aqui, né? Auxiliar, que conjuga de acordo com seus pronomes pessoais. Yo habré, tu habrás, él habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos, ellas, e usted habrán. Então, chicos, aqui eu passo o verbo para o particípio. Se tiver de primeira conjugação, o final é ado. De segunda e de terceira conjugação, o final é ido. Sim, chicos? Aqui tá faltando o abrás, tá? Não saiu. Só tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira e segunda do plural. Aqui tem o abrás, sim? Mas no livro de vocês tem conjugadinho também.
Usos do futuro perfeito. O futuro perfeito é usado para expressar uma ação terminada no futuro, anterior a outra ação também no futuro. Né? Você vai expressar uma ação no futuro. Vamos supor que eu chegar em casa e vou dormir. Então, eu ainda vou fazer isso, né? Vou chegar em casa e vou dormir, né? Então, para expressar uma ação terminada no futuro e anterior a outra ação também terminada no futuro, para eu chegar em casa e dormir, o que eu fiz antes? Eu posso ter ido trabalhar, posso ter ido estudar, posso ter ido caminhar. Então, foi uma ação que eu estava fazendo, eu fui programada para fazer, né? Fiz a ação, voltei para casa para descansar, para dormir. Então, gerou uma outra ação no futuro. Eu pensei assim, pô, quando eu acabar de caminhar aqui, eu vou para casa descansar. Então, vai ser uma outra ação futura. Para o ano 2150, a população china se habrá triplicado. Para o ano de 2150, a população da China terá triplicado. Então, aqui, ó, é para expressar uma ação terminada no futuro e anterior a outra também no futuro. Ele está fazendo uma suposição já para o seu futuro. Em 2150, a população da China já vai ter triplicado. Para demonstrar a suposição de um acontecimento do passado no futuro. Suposição. Vamos fazer as suposições. A suposição é quando você acha alguma coisa e não tem certeza. Você tem uma opinião sobre uma coisa, mas não está convicto que aquilo está certo. Me imagino que habremos acabado antes das 7. Ó. Eu acho, é uma suposição. Me imagina, eu acho que teremos acabado antes das 7. Então, essa oração, ela tá com um acontecimento futuro, porque ela acha que acabará às 7. Ainda não chegou nesse horário, mas ela acha que vai terminar às 7. Se eu fico imaginando que teremos terminado antes das 7, essa é a tradução. A esta hora já harão cerrado todas as tiendas. A esta hora já serão fechadas todas as lojas. Então, habrão cerrado. Como é mais de uma loja, ele botou todas as lojas. Como é mais de uma loja, aí você vai colocar o verbo auxiliando a estrutura, né? Seguindo a estrutura. Não está no plural? Todas as tiendas. Então, o verbo tem que estar no plural. Tá? Aqui, ó, Abram foi para o plural, que é o verbo haber. Cerrado, que é o verbo cerrar, foi só particípio. Primeira conjugação, final ado. Então, aqui o verbo, como eu falei, ele é invariável. Você não conjuga ele depois que você passa ele para o particípio. Haver estado, habrá estado, habrá estado. Depois que você pegar o verbo auxiliar e passar ele para o particípio, você não precisa conjugá-lo. Por quê? Porque o seu complemento, que é o verbo auxiliar, ele já vai estar conjugado. Então, você não precisa conjugar dois verbos. Basta você conjugar só um. E, geralmente, o conjugado é o verbo auxiliar e não o principal. O principal só é passado para o particípio, tá? Aqui outra frase. A esta hora já habrão cerrado todas as tendas. Me imagino que habremos acabado antes das 7. E aqui é só a explicação. Estou até me confundindo. Mas deu para entender? Futuro perfeito é composto de dois verbos, sendo um auxiliar, sendo um principal. Porém, o verbo principal ele é passado para o particípio de acordo com a sua terminação.
E o verbo haver é conjugado de acordo com os seus pronomes pessoais. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Sí, chicos, não te olvides. Então, eu coloquei aqui uma lista dos particípios irregulares. Por quê? Porque esses particípios não se aplicam na regra do ido ou ado, que eu falei para vocês, não foi? Ó? Deixa eu voltar aqui. Trabalhado, que é verbo trabalhar, fica em primeira pessoa, então o verbo vai terminar em ado, primeira conjugação. Segunda e terceira conjugação, o final, né, do verbo é ido. 3 conectores. Ido. Vamos lá ver se a estrutura está correta. Terminados em R, vai ficar hecho, puesto, roto, sempre vai terminar com O. Terminado em IR, abrir, cobrir, descer, aberto, coberto. Então, esses verbos, eles estão no particípio, porém estão no particípio irregular, porque suas terminações não são ado nem ido. Sí, chicos? Tranquilo hasta cá? Então, vamos prosseguir. Dúvidas vocês podem mandar por e-mail, tá? Que ainda é o nosso canal de comunicação. Aqui eu coloquei uma frase de Martin Luther King. Martin Luther King. Se ajuda a uma sola pessoa a ter esperança, não habrá vivido em vano. Se ajuda uma só pessoa a ter esperança, não vivi em vão. Aqui, ó, habrei vivido. Não terei vivido em vão. Se ajuda uma só pessoa a ter esperança, não haverei vivido em vão. Não terei vivido em vão. Martin Luther King. Então, isso é um exemplo do verbo em um contexto. Aí é só uma citação, né? Foi o que ele falou. Mas vocês vão encontrar em textos, em artigos. Então, tem que saber como conjugar o verbo para que essa estrutura seja coerente. Mas vocês não saberem como vão conjugá-lo, vão fazer errado. E lembrando que um faz parte do outro, não pode vir sozinho. Se na minha prova vocês colocar só o verbo que estiver entre parênteses no particípio e esquecer do verbo auxiliar para complementar, para me dizer se esse verbo está em primeira, segunda ou terceira pessoa, você vai ficar sem nota na questão. A questão vai ser perdida, porque se eu estou explicando para vocês que um faz parte do outro, você não pode só colocar um. Sim, chicos, tranquilo? Atividade. Vamos fazer a página 13 do livro. Façam todos, porque a aula da semana passada foi uma coisa, né? Quase ninguém respondeu. Então façam direções, dúvidas, porque eu tenho certeza que tem dúvidas. E na hora da prova, quando vocês entregarem, eu não vou validar as questões que estejam sem coerência não, tá? Então, tragam as dúvidas também para a sala de dúvidas, porque fica mais fácil quando você expõe as suas dúvidas, você entende melhor o que você vai fazer. Entendeu, chicos? Então, por hoje é solo, se quedam em casa e dúvidas podem mandar por e-mail, tá bom? Adiós, chicos!